Irmãos, na liturgia do culto público, ela tem um aspecto horizontal e um aspecto vertical. Aliás, tem um aspecto vertical ascendente e um aspecto vertical descendente. Até agora nós elevamos a Deus nossas orações, o nosso louvor, a dedicação. Os irmãos trouxeram os dízimos e as ofertas e elevaram a Deus. Deus já nos falou mediante as leituras bíblicas que foram efetuadas aqui, escutou as orações. Então foi tudo de baixo para cima e de cima para baixo quando Deus falou mediante a leitura da palavra. E muito mais agora, no momento da pregação, Deus se levanta e fala ao seu povo, aos adoradores que estão na sua presença. Essa é a liturgia correta, ela não tem nenhum aspecto horizontal, mas somente vertical. Os adoradores adorando ao Senhor e Deus respondendo, manifestando a sua presença. Eu quero, irmãos, reiterar a minha gratidão por esse momento, por esses dias que me foi dada a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para falar sobre a palavra de Deus no tempo oportuno de reforma. E quero encorajar os irmãos a continuarem com esse projeto. É um projeto maravilhoso, um projeto ousado. Quando os irmãos, em alguns dias da semana, numa parte do mês de outubro, os irmãos reúnem algum pregador e trazem para falar ao povo de Deus sobre as verdades profundas da palavra de Deus, verdades escondidas há muito tempo, que a igreja tem sido subtraída deles. Então eu encorajo todos os organizadores. Eu quero agradecer a Deus particularmente por esta igreja, pelo seu pastor que assumiu esse movimento que tinha sido iniciado há alguns anos aqui nas cidades de Juazeiro e Petrolina. E quero dizer, do meu apoio, do apoio da nossa igreja lá em Caruaru, que os irmãos continuem com esse projeto, porque ele tem servido para a edificação de muitas pessoas e tem servido para acordar mentes que estão sossegadas naquele sono do pecado, naquele sono da morte. Elas têm sido alertadas pelas doutrinas poderosas da palavra do Senhor. E nós vamos encerrar neste dia, não é? Com o último tema, só lhe deu glória. E temos dito, irmãos, que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus colocou nele a sua glória. Sabemos que o homem é a coroa da criação. É o único ser criado que recebeu a imagem de Deus. Mas veio o pecado. E o homem perdeu a glória de Deus que tinha sobre si. E o apóstolo, lamentando, diz: todos pecaram e perderam a glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a partir daquela queda, Deus reiniciou o seu trabalho de recuperação, de reabilitação da sua criação. Qual artífice, não é? Toma uma peça quebrada, destruída e começa a reabilitá-la, a restaurá-la. E vimos desde a quinta-feira como Deus usa os meios, a escritura, o manual, o agente Jesus Cristo, o atributo que é a graça e a resposta que o pecador precisa dar. A tudo isso é Deus também que dá, que é a fé, que vimos maravilhosamente nesta manhã com o pastor Alain. E tudo isso, irmãos, redunda para a glória de Deus. Deus começa esse processo de reabilitação no pecador quando lhe dá um novo nascimento. Começou, na prática. Depois do novo nascimento, resolveu o problema espiritual. Aí começa agora a resolver a questão moral, mediante a santificação. E é um processo que começa e vai durando até a sua morte. A sua morte e o espírito vai para Deus. Fica lá, entre os justos aperfeiçoados. A partir desse momento você não mais peca, mas o seu corpo está lá na sepultura, os parentes chorando de saudades. E o espírito lá, entre os justos aperfeiçoados. E no último dia, quando o Senhor voltar, que os mortos ressuscitarem, que houver o juízo final, a partir daquele dia, Deus vai resolver o problema do corpo com a ressurreição e vai juntar de novo o seu espírito com o corpo. E aí, a partir de então, você estará com a glória de Deus restaurada sobre si. Porém, de forma indelével, de forma permanente, de forma imutável. Você não mais será posto sob prova.
e será eternamente dessa forma perfeito, com a glória de Deus reabilitada sobre si. O apóstolo Paulo ele disse claramente essas palavras em Romanos 8, quando ele disse assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a glorificação é aquele momento em que a plenitude da glória do Senhor, que você perdeu, será reabilitada. Então essa plenitude, irmãos, vai ser consumada somente lá no último dia. Mas uma coisa precisamos nos alertar. Desde já, quando nascemos de novo, desde o momento em que nós nascemos de novo, nós já somos compelidos por Deus, somos obrigados, temos a obrigação de já demonstrar que essa glória está sendo de novo reabilitada em nós. Temos que mostrar isso. Num dos dias dessa semana, eu mostrei uma casa. Um homem resolveu construir uma casa, só tinha um terreno. E ele começou a colocar o material. E todos os dias a esposa dele ia lá com ele, para ver. E os alicerces estavam sendo construídos. No outro dia, os pedreiros, aquela movimentação, e a casa começando, as paredes a serem edificadas. E na semana seguinte, elas já estavam chegando no topo. E na semana seguinte, a coberta já estava colocada. E aquela emoção ia tomando conta daquele casal. Até o dia em que a casa finalmente ficou pronta. E eles puderam, então, morar. Pois isso mesmo vai acontecer conosco. Nós estamos nesse processo, e temos essa obrigação de dia a dia demonstrar que a glória de Deus está sendo reabilitada em nós. Somos compelidos a isso por Deus. Cristo Jesus deve ser visto em nós. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Não sei o que é que acontece com aquele irmão, mas toda vez que eu chego perto dele, eu sinto uma paz, eu sinto edificação. Eu quero ficar perto dele, eu quero ouvir o que ele fala. Tudo quanto ele fala é bom, é temperado. Eu fico sem querer sair da presença dele. As pessoas dizem isso. É porque ele está demonstrando o Senhor Jesus Cristo a sua vida, recendendo o perfume do Senhor. Não tolero aquele irmão. Tão ruim ficar na presença dele. Ele chega para lá. Você não tem prazer de estar conversando com ele. Ele abre a boca, fofoca de um, fofoca de outro. Diz uma coisa apimentada de um, fala do pastor, fala do diácono. Não gosto de estar na presença daquele irmão. E é crente. Não está recebendo a glória do Senhor. Sadhu Sundar Singh foi um pregador indiano, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Muitos já leram os seus livros, ou sua biografia. Ele andava pela Índia. Ele não tinha sequer sapatos. As pessoas davam sandálias velhas que logo se rompiam. E ele andava descalço, os pés dele sangravam. Mas ele sempre estava querendo pregar o evangelho a alguém. E um dia ele veio da Índia, à Inglaterra, a Londres, falar com um missionário, amigo dele, sobre uma determinada frente missionária na Índia. Os irmãos sabem que a Índia sempre manteve relações com a Inglaterra. Foi a Inglaterra quem colonizou praticamente a Índia, até a sua libertação. Então ele veio na casa do missionário inglês em Londres, e ao chegar lá, bateu na porta. Quando alguém veio atender, foi a criada, disse, pois não. Aí Sadhu Sundar Singh disse, eu quero falar com o missionário fulano de tal. Ele está. Aí a criada disse, está. Quem devo anunciar? Aí ele disse, Sadhu Sundar Singh. Ela não entendeu. O nome dele complicado, não é? Esse momento, entrou, disse, seu missionário, olha, tem um senhor aí fora querendo falar com o senhor. Aí o missionário perguntou, quem é? Aí ela disse, ele disse o nome dele, mas eu não entendi. Mas ele se parece muito com Jesus. Foi a resposta que ela deu àquele missionário. Ele se parece muito com Jesus. Irmãos, isso é possível, sabe por quê? Porque Deus fez provisão de todas as coisas que conduzem à vida.
e a piedade. Deus, ele provisionou os meios para que nós pudéssemos parecer com Jesus. Ele disse, olha, eu predestinei vocês para serem conformes à imagem de Cristo. Vocês caíram, mas eu reabilitei, eu estou reabilitando vocês. Vocês estão nesse processo de reabilitação. E cada vez que avança o tempo, mais vocês se parecem com o meu filho. A respeito disso, o apóstolo disse assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, repare, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Venha cá que eu vou reabilitar a minha glória em você. E para isso eu fiz a provisão de todas as coisas, disse Pedro, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, livrando vocês de viverem nessa transgressão da minha lei. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a que estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois é dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor está reabilitando a sua glória em nós e nos deu toda a provisão daquilo que precisamos para mostrarmos essa glória desde já. Ela será consumada no último dia, mas desde já nós temos a obrigação de mostrarmos, exibirmos a glória do Senhor. E nessa noite eu quero tratar sobre 2 pontos. O primeiro ponto é vivendo para a glória de Deus na relação vertical, na relação com Ele. E o segundo ponto, vivendo para a glória de Deus na relação horizontal, na relação com o nosso próximo. Então vamos à primeira lição, vivendo para a glória de Deus na relação vertical, na relação com o Senhor Deus. E eu começo dizendo o seguinte, precisamos pensar para a glória de Deus. Precisamos pensar para a glória de Deus. Existem muitas pessoas que são éticas, elas são corretas, elas não falam da vida de ninguém. Você não é capaz de flagrar essas pessoas em algum delito. Elas são corretas, elas estão dentro da igreja. São pessoas éticas, piedosas na aparência. Diante de todos, é uma pessoa impecável. E isso, olha, de muitos anos, ninguém nunca viu aquele irmão fazer algo que desabonasse a sua conduta. Existem pessoas que são assim. Mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que nós conseguimos ocultar coisas dos nossos semelhantes, mas não conseguimos ocultar nada do Senhor. Nós não podemos esconder nada de Deus. É como se disséssemos, nós estamos nus na presença de Deus. Estamos expostos na presença de Deus. Na linguagem do salmista, ele sonda o nosso coração por inteiro. Deus sonda o nosso coração por inteiro. Então, é preciso viver para a glória de Deus na área do pensamento, irmãos. Porque eu posso enganar as pessoas, mas eu não posso enganar o Senhor. Então, não adianta as pessoas dizerem, a glória de Deus está sendo formada em você, porque eu vejo. Mas Deus é quem precisa dizer. A glória do Senhor está sendo formada nesse irmão, nesse meu filho. Porque o pensamento dele, na minha presença, é um pensamento para a minha glória. Ele pensa para a minha glória. Ele não faz juízo temerário de ninguém. Jesus disse, o fariseu orava de si para si. Olhou assim para o publicano e disse,
Ele não faz isso, não faz juízo temerário de ninguém. Mesmo que não digamos palavra nenhuma, mas nós podemos fazer juízo mal do nosso irmão. Nunca expressaremos isso e as pessoas nunca vão saber, mas Deus vê. Se eu estiver procedendo assim, eu não estou procedendo para a glória de Deus no meu pensamento. Tem pessoas que acusam Deus no pensamento, atribuem a Deus a situação de revés que está passando, situação adversa que está passando, acusam Deus no pensamento. Não abrem a boca, você vai visitá-lo, olha, fui visitar o irmão, ele está calado lá, está conformado, está sossegado, não disse nada contra Deus, não disse, mas pensou. E Deus anotou o pensamento dele. Então nós não podemos também fazer pensamentos maus a respeito do Senhor. Precisamos pensar, meus irmãos, na presença de Deus. E isso é uma coisa muito subjetiva. Só nós sabemos de Deus. Então o pregador diz aos irmãos, pensem, irmãos, na presença do Senhor. Filipenses, eu quero que você abra a escritura em Filipenses capítulo 4, a ver como o apóstolo nos recomendou que tratássemos dessa questão. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 8, ele disse assim, 8 e 9, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pense na presença de Deus, meu irmão. Pense para a glória de Deus. Que você diga para si, e que Deus seja testemunha, meu pensamento é só lhe deu glória. Meu pensamento é para a glória de Deus. Não faço mau juízo do meu irmão. Não gosto de fazer juízo temerário. Rechaço pensamentos maus que por acaso assaltem minha mente. Rechaço. Procuro pensar para a glória de Deus. Essa é uma maravilha, irmãos. Um segundo aspecto dentro da nossa relação vertical, vivendo para a glória de Deus na relação com Ele. Além do pensamento, nós devemos confessar os nossos pecados. Os irmãos sabem que Josué invadiu, atravessou o rio Jordão, entrou na terra e invadiu Jericó. Deus disse, olha, invadam Jericó, eu vou dar Jericó nas vossas mãos. Agora vocês vão invadir, vão matar tudo quanto tem, destruir tudo quanto tem. Vocês estão proibidos de tocar em qualquer dos objetos de Jericó e trazer como despojo. Foi claro? E todo mundo, foi claro, Senhor. Num belo dia as muralhas caíram, o povo invadiu Jericó, destruiu toda Jericó, matou todo mundo terminou, saiu obedecendo a Deus, e um sujeito lá prevaricou. Ninguém ficou sabendo. Trouxe lá uns objetos, uma capa, uma barra de ouro, foi que sabemos da história. Uma semana depois tinha uma vilazinha chamada Ai, um arruadozinho, poucas pessoas. Israel precisava subjugar. Pois Israel foi lá, irmãos, guerrear contra Ai, perdeu, derrota flagorosa, horrível. Aí Josué se desesperou. Deus disse, Josué, fiz isso porque vocês pecaram. Israel pecou. Um só pecou, mas Israel pecou, Deus disse. Foi a acusação. E Josué se humilhou diante de Deus. E Deus disse, reúna o povo e lance sortes. Aí no outro dia Josué reuniu todas as tribos na frente dele. Lançou sortes, primeira tribo. Lançou sortes, veio a família. Lançou sortes, veio os homens. Lançou sortes, apareceu um sujeito lá, chamado Acã. Josué capítulo 7, nós podemos conferir esse texto, irmãos. Josué capítulo 7, a partir do versículo 16. Diz assim, Josué 7,16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, escute, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel,
e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Acã aqui está sendo ordenado por Josué a dar glória a Deus, confessando o seu pecado. Dá glória a Deus, confessa o teu pecado, não o encubras. Então, confessar o pecado, meus irmãos, é dar glória a Deus, é viver para a glória de Deus. Quem confessa o pecado dá glória a Deus, reflete a glória de Deus. Porque quem confessa o pecado aproxima-se da santidade e afasta-se do pecado. Nós nos afastamos do pecado pela confissão, pelo pedido de perdão. Agora, quem não confessa pecados é ímpio. Ímpio não confessa pecado. Ele acumula pecado. Paulo falou de mulherinhas sobrecarregadas de pecados. A palavra sobrecarregada é assim, um tijolo sobre tijolo da construção. Os irmãos sabem que pecado não prescreve. Pecados que foram cometidos na infância que não foram confessados, nunca foram perdoados. Um ímpio chega aos 90 anos, acumulando pecados de 90 anos da vida. Os pecados dele nunca foram perdoados. O ímpio não confessa pecado, mas o crente tem que confessar o pecado. Mas tem crente que não confessa pecado não, irmãos. É um trabalho para confessar pecado. Davi cometeu um adultério com Batseba. Demorou 14 meses para confessar o pecado. 14 meses. Irmãos, esse homem sofreu um prejuízo tão grande. Ora, o pecado deve ser confessado imediatamente, logo depois de cometido. Davi passou 14 meses com o coração endurecido. E ele relata o que foi que lhe aconteceu, quais foram os prejuízos que ele tomou, porque segurou o pecado. Salmo 32, nós podemos conferir, quais foram os prejuízos que ele tomou, recebeu, porque não confessou o pecado, porque demorou a confessar o seu pecado. Salmo 32, versículo 3. E ele se refere a esse pecado específico cometido com Batseba. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, que é enquanto eu não confessei, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso aqui é uma linguagem, irmãos. Ele sentia como se os olhos dele estivessem frangalhos. Uma osteoporose crônica, ele aos 28 anos. Os ossos dele estavam perfeitos, mas ele estava sentindo como se os ossos estivessem frangalhos. É a chamada doença psicossomática. O pecado não confessado, o perdão não concedido, o perdão não pedido causa transtornos na vida dos crentes, que se não forem tratados, levam dezenas de anos, causando prejuízo. O pecado não confessado, ele carcome o seu interior. Veja no versículo 4, outro prejuízo. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Imagina a mão de Deus pesando dia e noite sobre você. Dia e noite, enquanto você está acordado e quando você vai dormir. Davi, um homem vigoroso, um dos valentes soldados de Israel, diz aqui que meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio é como a seca do sertão. Você passa ali e está o fundo do açude rachado. Não tem um pingo d'água. A carcaça do gado lá, deitada. Aquela paisagem árida que lhe dá aquele mal-estar. Meu vigor se tornou assim. Versículo 9 ele diz: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Ele está dizendo que o crente que não confessa pecado, ele se assemelha a um cavalo ou a uma mula, que não tem entendimento, só se doma se for com cabresto. E Deus coloca o cabresto no crente, e puxa para cá e puxa para lá, já que ele não quer confessar o pecado. No versículo 10 ele disse, ele conclui: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. O ímpio aqui é o crente que procede como tal, não confessa pecado. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Então, Acã, dê glória a Deus, confessando o seu pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos nos aproximando de Deus, estamos glorificando a Deus, irmãos. Estamos de costas para o pecado, de frente para a santidade. Então, precisamos pensar para a glória de Deus. Precisamos ter uma vida higienizada espiritualmente para a glória de Deus, com a confissão dos nossos pecados. Não acumule pecado não, meu irmão. Não espere para o fim do dia não, nem para o fim da semana.
nem na véspera da ceia. Confessa imediatamente ao cometê-lo. E o terceiro aspecto dessa relação vertical com Deus, glorificando a Deus verticalmente, é mantendo a gratidão. A Escritura afirma que aqueles que estão sendo moldados à imagem de Cristo são pessoas que têm sempre a gratidão nos lábios. Porque pela Escritura ela diz assim: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei disso. Romanos 8, 28. Eu, por exemplo, não sei o que é que vai me acometer amanhã. Não sei o que vai me suceder nessa semana que começa. Não sei o que vai me suceder nesse mês de novembro, que começa em 2 dias. Como diz o poeta, eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Não sei se os dias serão maus, se serão áureos, mas eu sei uma coisa: em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu creio no decreto do Senhor. Eu creio que todas as coisas que acontecem estão dispostas no decreto eterno do Senhor. E que pela sua providência Ele faz acontecer rigorosamente. Eu sei disso. E sei que por ser nova criatura, por ter sido alcançado pela graça, todas as coisas que me acontecerem servirão para o meu bem. Eu sei disso. Então, se tudo serve para o meu bem, o que me cabe é demonstrar gratidão. O apóstolo disse em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, em tudo. Eu estou passando uma situação boa, eu dou graças. Eu estou passando uma situação adversa, eu dou graças na situação adversa em que estou passando. Estou gozando de saúde, dou graças. Estou passando uma doença, dou graças em meio à doença. Dê graças em tudo, em todas as situações. E quando as pessoas dão graças, principalmente nas situações adversas, Deus ele fica maravilhado. No Salmo 50, versículo 23, sabe o que foi que ele disse? O que me oferece sacrifício de ações de graças? Sacrifício de ações de graças é você manifestar gratidão a Deus em meio a situações adversas. É um sacrifício, viu? Agradecer a Deus nessa situação que eu estou passando, mas eu manifesto minha gratidão a Deus. Aí Deus diz, 50, 23, o Salmo: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Então a gratidão é uma forma de glorificar Deus na minha relação com Ele. No pensamento, na confissão dos pecados e na gratidão. No meu pensamento só lhe deu glória. Na minha confissão de pecados só lhe deu glória. Na minha gratidão só lhe deu glória. Agora um segundo aspecto. Vivendo para a glória de Deus na relação com os homens. Eu quero começar aqui falando sobre o namoro. Quando uma moça ou um rapaz crente, vamos tomar o exemplo de uma moça ímpia, aliás. Uma moça ímpia quer namorar. Quando lhe chega a idade, ela toma um papel, uma caneta e lista os predicados que quer no rapaz. Beleza, deve ser a primeira, né? Beleza, riqueza, posição, status, inteligência, família com nome. Então são esses os critérios que uma moça no mundo utiliza para namorar. Ela não namora segundo só lhe deu glória. Mas e um crente? Como um crente deve escolher seu par? Gênesis capítulo 24, nós temos a história de um velhinho que estava bem avançado em idades. E antes de morrer queria deixar o seu filho casado. Cultura judaica não é os pais é que escolhem. Não é, pastor? Então ele queria deixar o seu filho casado, mas queria deixar o seu filho casado com uma moça da aliança, uma moça de dentro. Ele não queria deixar com uma moça qualquer. Tem que ser uma moça que tema a Deus. Capítulo 24, a partir do versículo 2, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Veja, irmãos, a preocupação do pai.
Poucos pais hoje têm preocupação com os cônjuges dos filhos, principalmente se forem homens. Mas Abraão não, era diferente. Eu vou casar o meu filho com uma moça que tema a Deus. Não quero que ele case com nenhuma dessas moças ímpias, mundanas, no meio das quais vivemos. Eliezer, venha cá, jure que você vai buscar uma moça para mim, para o meu filho, no meio da minha parentela, que era a parentela dos semitas, dos escolhidos. E o servo jurou, mas coitado do servo, sentiu o peso da responsabilidade. E agora? Eu amo meu senhor Abraão, eu vi o estado dele, eu vi a ânsia dele em querer casar o filho com uma moça decente. E coube a mim, coitado de mim, dar solução a essa questão. Eu sei que ele juntou a caravana e partiu, irmãos. Partiu para resolver essa parada. No versículo 12, irmãos, disse consigo, isso é o Eliezer, o servo dizendo consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Irmãos, o nome disso é oração. Ele está orando, o servo está orando. Senhor, é muito pesada essa tarefa, Senhor, mas eu não queria frustrar. Eu sei que ele é um homem de fé, um homem de oração, e eu vou para uma jornada. Ele não me deixou nem levar o rapaz para as moças lá virem o rapaz, para ver se agrada, para ver se casa. Eu tenho que ir trazer uma moça. Senhor, não tenho condições. Ó Senhor, me acorde, Senhor. Aí ele empreendeu a viagem. Quando chegou lá, irmãos, no lugar, parou lá num poço, e muitas moças vinham para tirar água do poço já no final da tarde. E ele disse: ó Senhor, dá que aquela que me oferecer água, e oferecer água aos meus camelos, seja essa, Senhor, a moça escolhida. E o servo estava angustiado, irmãos. Dentre as muitas moças, uma se aproxima: o senhor quer água? Oferece água. Eu vou tirar água para os camelos também. Tira água para os camelos. E ele só olhando, naquela expectativa, né? E já até gozando o fato. E depois que a moça deu água aos camelos, ela disse: olha, na minha casa tem hospedagem para o senhor, para a sua comitiva, tem pasto para os camelos, vamos todo mundo para lá. Aí o servo caiu, irmãos, de joelhos. Diz aqui o versículo 26 e 27. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Deu tudo certo, Senhor, muito obrigado. Como a oração funciona na escolha do cônjuge. Isso é um servo lá na terra de Sem. Aí o servo vem com a moça, trazendo a moça bonita, Rebeca, vem trazendo a moça. Quando chega, depois de terminar a viagem, está chegando perto, aí aparece um rapaz ali na frente. Aí ela disse que é aquele rapaz. Aí o servo disse: é ele, é o filho do meu senhor. E o rapaz estava fazendo o quê? No campo, jogando bola, estava caçando, estava com a boca aberta, olhando para o céu? Não, estava não. Versículos 62 e 63 do capítulo 24, diz assim, versículos 62 e 63. Ora, Isaque vinha de caminho de Beela e Rói, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Isaque era um jovem que meditava. Essa meditação aqui, irmãos, é meditação na palavra de Deus, meditação nos desígnios do Senhor. Quem medita também ora. As coisas dos crentes são todas resolvidas na base da oração. Primeiro, depois é que se age. Os pais, meus irmãos, têm grande influência. Tem que ter intervenção nessa questão da escolha do cônjuge dos filhos. Deuteronômio capítulo 7, abra por favor. Deuteronômio capítulo 7 tem recomendações, irmãos, que são para os nossos dias, são perpétuas, irmãos. Nós não podemos prescindir dessas recomendações, não. Deuteronômio 7, de 1 a 4, o Senhor disse assim: quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus
as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Estão vendo a intervenção dos pais? Deus chama os pais e eu vou cobrar de vocês, viu? Se vocês fizerem isso com as filhas de vocês, dando as filhas de vocês aos ímpios, ou tomando rapazes, tomando moças às ímpias para casar com os rapazes de vocês. Não quero isso, eu não quero mistura do meu povo com os ímpios. Aí uma moça crente vai e começa a namorar com um rapaz ímpio. Pode esperar, é a desgraça. Não, mas está evangelizando o rapaz. Namoro evangelístico, não existe namoro evangelístico. A Bíblia mostra namoro evangelístico, irmãos. Rapaz tem a visão de namoro do mundo. E a moça da palavra de Deus. Quando junta, irmãos, o ímpio com o crente naquela relação de namoro, pronto. Começa a bagaceira. Namoro digital. Daqui a pouco estão como se estivessem casados. Sem deixar a casa de pai e de mãe. Beijo na boca. Irmãos, beijo na boca. Quero falar sobre isso. Qualquer enciclopédia sexual dos anos 70 para trás, você vai encontrar que o beijo na boca é um ato pré-nupcial. Aliás, é um ato do leito conjugal. É isso que eu queria dizer. É um prefácio do ato sexual, o beijo na boca. Fritz Kahn, aquele sexólogo alemão, escandalizou o mundo quando falava essas coisas, de beijo na boca. Hoje não é mais escândalo nenhum. Mas qualquer enciclopédia sexual que você for lá, está lá. Beijo na boca faz parte dos prenúncios do ato sexual. Aí está lá, todo mundo, jovens, rapazes e moças, até da igreja, irmãos, com essa prática dentro do namoro. É uma prática que conduz a quem? Impureza, irmãos. Vai conduzir ao onanismo. Ou senão vai ter que parar no motel, irmãos. É um namoro que não é para a glória de Deus. É um namoro que só vai servir para a glória de Satanás. E os pais deixando. Os pais deixando. A igreja sem tomar providências. Os rapazes da igreja namorando com moças ímpias, moças da igreja namorando com rapazes ímpias, a igreja não toma providência. Eu fiz parte de uma igreja assim. E vi os prejuízos que isso causou. Mas uma igreja que segue a palavra de Deus, uma igreja do Novo Testamento, permitir que aconteça isso, irmãos, é uma desonra, irmãos, para o nome do Senhor. Namoro que não é um namoro só lhe deu glória. Então, precisamos viver para a glória de Deus na relação com o próximo. Na questão do namoro, um namoro só lhe deu glória. Vestimentas, é o segundo ponto dessa relação que eu quero falar. Gênesis 2, 25. Falar de vestimentas em Gênesis 2, 25 na criação é fogo, né? Mas está escrito aqui. Não posso fugir, não. Gênesis 2, 25. Diz uma coisa interessante. Adão e Eva no paraíso, não é? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Arnaldo Jabor, um cineasta brasileiro, fez um filme Toda Nudez Será Castigada. Essa nudez aqui não era castigada. Essa nudez era aprovada por Deus. Adão e Eva compareciam diante de Deus nus, não se envergonhavam. Deus não lhes cobrava roupa, nem os censurava por conta dessa nudez. Essa é a nudez que não era castigada. Mas no capítulo seguinte eles pecaram. Na hora que pecaram, sabe o que foi a primeira coisa que perceberam? Capítulo 3, versículo 7. Na hora que pecaram, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Olha, percebendo que estavam nus. A primeira coisa, irmãos, que perceberam foi a nudez. Primeira coisa. Isso é sintomático, né, irmãos? Aí fizeram o seguinte: colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Cintas, irmãos, é um biquíni. E uma tanga, tapa-sexo. Deus chegou no final da tarde, apurou a desgraça, sentenciou os réus. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus disse aí: essas cintas que vocês fizeram,
não lhes cobre a nudez. Não cobre a nudez de vocês. Eu não me satisfaço com essas cintas que vocês fizeram. E o Senhor fez vestimentas e os vestiu. Versículo 7 diz que eles fizeram cintas para si. Versículo não diz nem que cobriu, que não cobriu mesmo. Mas aí no versículo 21 diz que Deus fez vestimentas e os vestiu. Então qual é o contrário de vestimentas? Cintas. Qual é o contrário de cintas? Vestimentas. Quem fez as cintas? O homem caído. Quem fez a vestimenta? Deus. Deus fez as vestimentas. Lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo, vamos abrir. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Está escrito assim: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O apóstolo está dizendo aqui que quer que as mulheres se vistam de forma decente, traje decente, e se enfeitem, se ataviem, com modéstia, muito discreta. A mulher precisa ser discreta nos enfeites. A mulher crente, discreta nos enfeites. Irmãos, é Deus quem está dizendo isso aqui, viu? Discreta nos enfeites, com bom senso, não com cabeleira frisada. Cabeleira frisada é aquela que você chega no ambiente e todo mundo olha. Você diz, cheguei. Cabeleira frisada. Ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, vestidos caros. Porém, eu quero que as mulheres se vistam com boas obras. Eu quero que as mulheres se adornem, aliás, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam piedade. Se um rapaz crente vai escolher uma moça, enquanto ele ora, ele olha as moças, e enquanto ele ora, ele está olhando as moças. Aquela moça ali é decente, e ela se veste com piedade, se veste com discrição, e os enfeites dessa moça são as boas obras dela, as obras de piedade. É essa moça, é indicada do Senhor essa moça. Mas observe que eu falei das roupas das mulheres, não foi? Por que eu falei das roupas das mulheres? Por um aspecto, irmãos, muito sintomático da Escritura. Nesse mesmo capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 14, diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Irmãos, todos os comentadores, principalmente os reformados, eles dizem claramente que a mulher, ela tem um grau de susceptibilidade a ceder maior do que o do homem. Adão não foi iludido, mas a mulher caiu, foi enganada. A mulher vê na TV uma roupa que foi lançada hoje, amanhã ela está na costureira. É muito fácil, ela se ilude muito pelos olhos, pelas cores. As mulheres crentes, irmãos, elas têm copiado as roupas do mundo, infelizmente, por falta da palavra de Deus. Pedro foi outro apóstolo que bateu nessa tecla. 1 Pedro, os irmãos abram. 1 Pedro, capítulo 3. Veja como Pedro se expressou nessa questão, irmãos. 1 Pedro, capítulo 3. E ele fala especificamente para as mulheres. Ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, quer dizer, o adorno da esposa, um homem interior, quer dizer, o interior dela, o interior, uma moça piedosa, uma esposa piedosa, temente a Deus, seja o adorno dela isso. Como isso é bonito uma mulher temente a Deus, piedosa, cujo enfeite é a santidade, E ele diz ainda mais, versículo 4, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Deus dá o maior valor a uma mulher dessa. Espírito manso.
A palavra, nos termos, na língua original, espírito manso, significa um espírito que não provoca. Tranquilo. A palavra, como está escrita, como foi traduzido tranquilo, é uma palavra que significa, caso haja provocação, ela não se perturba. Uma mulher decente, discreta, que não anda chamando a atenção dos homens maus que vivem nas ruas, dirigindo propostas indecentes às mulheres. Mesmo assim, uma mulher decente, ela pode ser alvo de uma proposta indecente. Mas ela não se perturba, porque o espírito dela é um espírito tranquilo. Essa palavra significa que é uma mulher que não se perturba. Existem mulheres que o homem não pode olhar para ela fica logo assanhada. Volúvel, irmãos. Mulher volúvel. Não tem nada de piedade. Se uma mulher cristã, meus irmãos, está vestida de Cristo, se a glória de Cristo está sendo formada nela, então ela precisa ter vestimentas compatíveis, irmãos, com a justiça de Cristo que está sobre ela. É ou não é, irmãos? Não, óbvio não. Tem um livro, Deus Vestilista. Ele diz, a mulher está nua em duas situações. Quando está sem roupa, ou quando está com uma roupa muito apertada que lhe delineia o corpo. Está nua, irmãos. Quer dizer, a nudez da esposa é a exclusividade do marido, meus irmãos. Então aquilo que é a exclusividade do marido, está lá, irmãos, para todo mundo ver. A esposa fica exposta a olhares impudicos e a propostas indecentes desses Dom Juan que fica aí de plantão nas esquinas, a caça de preciosa vida. Então, mulher, vista-se de acordo com o sol e deu glória. Enfeite-se de piedade. Mulher conhecedora da palavra. Mulher submissa. É de grande valor diante de Deus, disse o apóstolo Pedro. Se não for assim, você não tem valor diante de Deus. O sol lhe deu glória não está as suas vestimentas. Agora eu quero falar do terceiro ponto, na vida conjugal. Vivendo para a glória de Deus na vida conjugal. Esse ponto talvez é o ponto mais mundanizado da igreja. A maioria dos casais crentes tem copiado o modelo do mundo de vida conjugal. Adultério, irmãos, nas suas mais variadas manifestações. Conversas imorais, palavras impróprias, livros e revistas obscenos. Mirar o nu em revistas, em outdoor, em cartazes, filmes pornô, vídeos imorais na internet. Fornicação. Irmãos, práticas adulterinas entre o próprio casal. Que é isso, irmãos? Sexo bestial, sodomia. Quando um casal pratica sodomia, está adulterando, irmãos, entre si. É um absurdo isso, irmãos. Casal de cristãos, cuja glória de Deus está sendo reabilitada neles, não pode enveredar por essa trilha. Os sodomitas não herdarão o reino de Deus. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa da sua prática desenfreada nessa área. Qualquer habitante, qualquer visitante que chegava em Sodoma era logo batizado sendo estuprado. Os homens da cidade estupravam. Homens e mulheres que chegavam, era o batismo. Os anjos foram lá tirar Ló. Eles foram agredir os anjos para estuprá-los. Foi quando os anjos arremeteram contra eles e eles ficaram cegos. Hebreus 13:4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra entre todos, entre crentes e entre ímpios. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. E o leito sem mácula. Eu quero uma vida conjugal íntima sem mácula. Quero uma vida conjugal íntima ao natural. In natura. É isso que Deus está dizendo. Sem mácula. Porque se não for, eu vou julgar. Eu julgo impuros, aqueles da mente, e julgo adúlteros, aqueles da prática. Deus exige a dignidade do matrimônio entre todos os homens. Quanto mais entre os crentes, não exigiria. O leito conjugal dos crentes deve ser puro, imaculado, livre de adultério, livre de sodomia. Do contrário, esses cônjuges sofrerão o juízo de Deus. Eles não viverão uma vida íntima para a glória de Deus. Outra coisa, meus irmãos, os cônjuges crentes não podem se negar um ao outro, porque isso é contrário ao mandamento de Deus. Deixe sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 7, que eu vou lhe mostrar exatamente isso que estou dizendo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, veja, está escrito.
O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao marido, ao seu marido. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Estão vendo, irmãos? Olha, Deus quer que a vida sexual de um casal seja intensa. Deus quer isso. A vida sexual de um casal seja intensa. Não vos priveis um do outro, diz o apóstolo aqui. Deus não permite duas coisas: sexo antes do casamento, nem sexo fora do casamento. Mas dentro do casamento ele ordena. Cônjuge que se nega ao outro está trabalhando contra a recuperação da glória de Deus em si, porque está pecando. O cônjuge que se nega ao outro está pecando. O livro Santos no Mundo, que narra a vida dos puritanos ingleses, uma determinada esposa foi à igreja, foi ao pastor e disse: o meu marido está se negando a mim. E o pastor foi a ele e ele não se emendou, e foi à comissão e ele não se emendou, e toda a igreja foi disciplinar esse irmão, que estava se negando à sua esposa. Estava pecando, irmãos. Outra coisa, meus irmãos, a nudez de cada cônjuge pertence exclusivamente um ao outro, e a mais ninguém. 1 Coríntios 7, versículo 4, não é isso que está dizendo não, irmãos. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O apóstolo está dizendo: olha, o nu que você pode mirar é o nu do seu cônjuge. O corpo da sua esposa pertence a você, e o corpo do seu marido pertence a você, esposa. Isso significa, irmãos, que os cônjuges não devem ser exibicionistas, devem ser discretos, recatados, honrados, vestidos, sem expor o corpo a quem não de direito. Como a mulher é mais susceptível a essas coisas de exposição, então os maridos devem governar bem suas esposas. Os homens pais devem governar bem suas filhas, a fim de que elas não estejam obstaculando a formação dessa glória de Deus nelas. Provérbios 7, irmãos, tem aquela história daquela mulher. Uma mulher casada, aproveitou que o marido viajou, chamou um jovem para se relacionar sexualmente com ele. Mas antes dela se apresentar para o jovem, preparou o leito, perfumou. E diz o texto no versículo 10 de Provérbios 7, que ela se vestiu com vestes de prostituta. Ela não era uma prostituta, ela era uma mulher casada. Mas como ela queria seduzir, se vestiu com vestes de prostituta. E sabemos que essas vestes de hoje são vestes que são feitas para seduzir. Quem elabora, irmãos, esses figurinos todos são homossexuais, que fazem isso de propósito para corromper, irmão, na área sexual. Será que as igrejas não conseguem ver isso, irmãos? Será que não conseguem ver? Então, irmãos, em rápidas palavras, essa é a maneira de viver a vida conjugal para a glória de Deus. Os que vivem dessa maneira podem afirmar: só lhe deu glória na sua vida íntima. Na família, irmãos, Efésios capítulo 5 e capítulo 6, Paulo faz o comparativo do Senhor Jesus Cristo como noivo com a sua igreja, a noiva, e usa um casamento para exemplificar isso. Ele diz que o marido que vive no estilo só lhe deu glória, aquele marido crente, sabe, piedoso, que vive nesse estilo só lhe deu glória, é um marido que ama a esposa, cuida da esposa até as últimas, do mesmo jeito que Cristo fez com a igreja. Efésios 5, 25, ele disse assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Que comparação bela, irmãos. A esposa, irmãos, que vive no estilo só lhe deu glória, é uma esposa que pratica a submissão ao marido. Ela é submissa ao seu marido, da mesma forma que ela é submissa a Jesus Cristo. Paulo diz isso no versículo 22, desse mesmo capítulo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Os pais, no estilo só lhe deu glória, são aqueles pais que abrem a Escritura, saturam a Escritura, a sua mente com a Escritura, saturam o seu coração com a Escritura, depois repassam para os filhos, acompanham os filhos rigorosamente na formação do caráter deles, e eles veem Cristo sendo formado nos seus filhos.
Os filhos que estão tendo sobre si a reabilitação da glória de Deus, irmãos, são filhos que cumprem o 5º mandamento, como falou o preletor desta manhã, amando os pais, honrando os pais, tratando bem os pais. Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Irmãos, uma família desse estilo é uma família trabalhada pelo Artífice Supremo, que recupera a glória em cada um dos membros da família. É uma família no estilo só lhe deu glória. Todas as famílias da igreja têm a obrigação de serem essas famílias, só lhe deu glória. Vivendo a relação do emprego para a glória de Deus. Os empregados crentes das empresas precisam tratar seus patrões como se eles fossem o próprio Deus, irmãos. Mesmo os patrões mais terríveis, guardando-se de desobedecer a lei de Deus, caso eles mandem. Mas no resto você tem que obedecer ao patrão, mesmo que seja um patrão terrível. E Pedro disse isso com toda clareza. 1 Pedro capítulo 2, eu quero que você acompanhe. 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 e 19. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom em cordato, mas também ao perverso. Ao perverso, está vendo, irmãos? Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Irmãos, que palavras. Pedro aqui usa as palavras servo e senhor, né? Porque ele está ensejando, não é uma relação patrão-empregado, é uma relação senhor-escravo, que tinha muito naquela época. Mas outro apóstolo, Paulo, ele fala da relação patrão-empregado. Efésios capítulo 6, onde estávamos, nós podemos ver isso claramente. Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 8, Paulo disse assim, ele começa falando na relação senhor-servo também. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, quer seja numa relação senhor-escravo, quer seja numa relação patrão-empregado. Então, olha, o Espírito do Senhor está lhe dando todas essas instruções desta noite, para que você já a partir de amanhã viva uma relação com o seu empregado, com o seu empregador, de forma sadia, do estilo só lhe deu glória. Você tem responsabilidade de aplicar essas coisas que está ouvindo no seu dia a dia, meu irmão. Não faça ouvidos de mercador nem protele a solução. Mas Deus não fala somente aos empregados, fala também aos empregadores. Efésios 6, 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ele ordena, irmãos, que os patrões paguem os salários, recolham todas as obrigações sociais, viu, patrões? Se há aqui na igreja patrões, paguem os salários, recolham as obrigações sociais. O apóstolo disse em Romanos 13, 7, pagai a todos o que lhes é devido. Pagai a todos o que lhes é devido. Isto é, o salário e as demais obrigações para os empregados. Isso não pode ser retido não, meu irmão, de modo fraudulento. Deus ameaça os patrões assim. Vou dizer como é que Deus ameaça, viu? Os patrões que agem de modo fraudulento. Tiago capítulo 5, versículo 4. Deus disse assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Deus personaliza o salário, diz que o salário está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso é impressionante, sabe por quê?
Senhor dos exércitos é a expressão lá do Antigo Testamento. O Senhor era o Senhor das hostes, dos exércitos celestes, dos exércitos de Israel. Não tem essa expressão no Novo Testamento, a não ser desse versículo. Então, Tiago está dizendo, olha, patrões, se vocês não pagarem os salários, se vocês retiverem o justo salário dos empregados, se vocês não estiverem pagando as obrigações sociais, não estiverem pagando as horas extras, os encargos sociais sobre as horas extras, pois esse salário dos trabalhadores do CFES está clamando, e esse clamor está subindo e penetra onde está o Senhor dos Exércitos. Tiago está dizendo, Deus está vendo, Deus vai se levantar contra você como Senhor dos Exércitos e vai reunir todos os seus exércitos para lhe punir. É isso que Tiago está dizendo. É uma dura ameaça da parte de Deus. Você, patrão, que está ouvindo isso aqui, tem a obrigação de aplicar essas coisas no seu viver diário. Você tem que ser um empregador do estilo só lhe deu glória para com o seu empregado. Se você é um patrão desonesto que retém os salários, não paga as horas extras, você não é crente não, você está travestido de crente. Você não tem nada de só lhe deu glória. O seu lema é Deus, me dá mais dinheiro, mesmo que seja com fraude. Você é um avaro, um idólatra. Seu Deus é Mamon. Ora, se você é um empregador cristão, você recolhe tudo, paga tudo direito, custa o que custar, mesmo que custe a quebra da empresa, você é um empregador do estilo só lhe deu glória. Sabe por quê, meu irmão? Olha, se a sua empresa não pode funcionar de modo que estabeleça a glória de Deus, feche a sua empresa. Feche mesmo. Olha, a vida cristã é uma vida de custos. Avalie os custos antes de entrar. Não der para você, caia fora. Porque se você estiver aqui dentro, você só vai atrair sobre si condenação. Se a sua empresa não pode funcionar de modo que estabeleça a glória de Deus, melhor que você feche. Vá viver às custas de outra coisa. Vá viver numa atividade que você possa dizer, ah, essa sim, essa só lhe deu glória. Faça isso. Agora, no culto, vivendo para a glória de Deus no culto, a teologia puritana, ela foi especialista em demonstrar que o culto público é o que Deus recebe mais glória. Os teólogos puritanos diziam, é no culto público que Deus recebe mais glória. Porque existe o culto particular, você está lá no recôndito da sua câmara, no seu quarto, lendo a Bíblia, orando, você e Deus. Deus vê. Quem está dando glória a Deus? Você. Existe o culto da sua família, o culto domiciliar, não é doméstico. Você reúne a esposa, os filhos, lê a Bíblia, ora, explica. Você está lá na sala ou na cozinha e sua família está dando glória a Deus. Deus recebe a glória. São cultos legítimos. Mas, irmãos, o culto público é um culto diferente. Esse aqui que os irmãos estão prestando. Sabe por quê? Porque é um culto exposto. Onde os adoradores se reúnem num lugar determinado, em horário sabido, local sabido, horário determinado, propósito específico e conhecido de todos. Nós nos reunimos naquele local, a tal hora, de tal dia, para adorar Javé, que é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus do céu e da terra. Vá juntando essas informações. Por que é então que Deus é mais glorificado nesse culto? Por que é? Porque sendo público, os adoradores o fazem publicamente. E assim, escute, expõe as suas vidas. Expõe as suas vidas. Os adoradores, todos aqui nesta noite, ao comparecerem ao culto público, estão dizendo a toda Juazeiro, de modo implícito ou tácito, o seguinte, 2 pontos. Eu sou adorador do Deus vivo e verdadeiro. E minha vida condiz com essa prática. O Deus que eu adoro é o Deus santo, que exige santidade naqueles que dele se aproximam. Dessa forma, podem examinar a minha vida.
podem varrer meus livros contábeis, podem conferir o modo como faço minhas provas no colégio, na universidade, podem conferir, a ver se o meu namoro não é um namoro santo, sem impurezas, podem conferir se a minha língua não é restringida quando vai falar do próximo, podem conferir minha declaração do imposto de renda. Nada em mim é feito às ocultas, mas tudo está às claras. Exponho minha vida à devassa pública. Chamem os contadores, chamem os auditores, investiguem-me, a ver se encontra algo que desabone a minha participação na adoração do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus santo, que exige santidade naqueles que dele se aproximam. Quando nós participamos de um culto público, estamos dizendo isso. Isso é preciso que aconteça, para não suceder que o mundo diga: olha ali, lá vai o passador de cheque sem fundos, com a Bíblia debaixo do braço, adorar a Deus naquela igreja ali. Já pensaram, irmãos? Olhem, lá vai aquela menina sapeca, com a Bíblia debaixo do braço, vai adorar a Deus, segundo ela, e já fala assim: vai adorar a Deus, segundo ela. Mas eu conheço a vida dela, eu sei o tipo de namoro que ela tem. As pessoas ainda dizem: olhem, lá vai aquela velha fofoqueira, aquela mulher exibida, dizendo que adora o Deus do céu e da terra, Deus santo, mas a língua dela eu sei o que é que fala, e as roupas dela eu sei que nada tem de crente. Olha para aí, irmãos, olha para aí. Então, meus irmãos, é no culto público que a igreja adora ou blasfema do Deus vivo santo. Por isso que a igreja precisa disciplinar todos os membros que estão vivendo no pecado. Do contrário, ela não tem a mínima autoridade. Ela prega ali, o povo escarnece, ela prega ali, o povo escarnece. Ela prega ali, o povo diz: vai cuidar dos pecados dos teus membros. Fica uma igreja completamente desmoralizada na sociedade. Uma igreja que foi feita para iluminar a glória de Deus. Jesus disse assim: no culto público, eu quero que a liturgia seja em verdade. João 4, 24. Os adoradores precisam fazer uma liturgia conforme eu tenho determinado no Novo Testamento. Irmãos, na Nova Aliança, o culto precisa ser conforme o Novo Testamento, diferente da Antiga. Na Antiga Aliança, a lei cerimonial regia o culto, como era feito, mas ela cessou. Então, no Novo Testamento, nós devemos nos concentrar naquilo que está escrito nas cartas, principalmente, que é aquilo que ficou conhecido como a doutrina dos apóstolos. É óbvio, irmãos, que os elementos do culto do Antigo Testamento, que estão repetidos no culto do Novo Testamento, eles são válidos, eles continuam, estão em vigor, mas somente aqueles que estão repetidos, viu? Só aqueles que estão repetidos. Então, o que é que contém o Novo Testamento sobre a liturgia? Deve ser simples, deve ser simples. Não há templo, né? Casa de oração. Templo é aquele edifício suntuoso, lá do Antigo Testamento, revestido de ouro, porque era um prenúncio fraquinho da glória de Cristo. Quando Cristo chegou, a sua sobreexcelente glória, o ouro foi derretido. Vai para o ourives, para o templo mais não. Então o templo tem que ser simples, porque a glória é a pregação, é onde Cristo fala ao povo. Tem que ser simples, nada de templos, templo a Deus, igrejas botam uma faixa bem grande. Casa de oração. Jesus afirmou que o culto é de natureza espiritual. Por isso nós não usamos imagens, não usamos símbolos. Eu dei graças a Deus não ver flores aqui. Nós não usamos flores. As flores são muito bonitas. É impossível olhar para uma flor e não chamar atenção. Aí a atenção que você tem que prestar no culto, na presidência do culto, na ministração da palavra, você está lá olhando a flor. A cortina, bonita. Então essas coisas os puritanos tiraram. Ambiente simples. Quer que o povo foque o púlpito. Se o culto é de natureza espiritual, não precisa de nada materializado. Não precisa. O ambiente deve ser ordeiro. Agora simples, sabe, irmãos? Bem simples, limpo,
onde os enfeites são os elementos do culto. Olha, então quais são os elementos do culto? A oração, as ordenanças, o batismo e ceia, a dedicação, quando os adoradores se dirigem ao altar, para entregar, depositar das salvas do Senhor suas ofertas e dízimos, a leitura da Escritura, e o presidente deste culto leu tanta Escritura, irmãos, como fomos edificados pelas leituras. O cântico, irmãos, da corporação. No Novo Testamento quem canta é o povo. Não vem aqui coral se exibir para a plateia. Não tem elementos horizontais do culto, é tudo vertical, ou subindo ou descendo. Não tem coral aqui na frente cantando para o povo, não. Feliciano Amaral, solista, vai cantar aqui na frente, não tem mais isso não, acabou. É o culto da corporação, é o louvor da corporação, ela sendo levada a Deus. E aí é o cântico dos salmos, irmãos, o cântico dos salmos. Nós vamos resgatar o cântico dos salmos. Saltério foi o inário que o Espírito de Deus confeccionou para ser usado no culto lá no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o apóstolo reafirma, em Efésios e em Colossenses, cantem os salmos. Cantem os salmos. O juramento em nome de Deus, sim. Juramento em nome de Deus em ocasiões especiais. E finalmente a parte mais importante do culto, que é a pregação. Por que a parte mais importante? Essa parte é a equivalência do sacrifício do Antigo Testamento, quando o cordeiro era imolado. Mas no Novo Testamento o sacrifício é a pregação. É o chamado sacrifício não cruento, não há sangue. É a parte mais importante, que é a parte que Deus se levanta no meio do culto e se dirige aos adoradores. O culto público, irmãos, é o culto que Deus recebe mais glória, porque é feito por adoradores santos, que disseram a todo juazeiro: pode conferir minha vida, eu vou para aquele local, para aquela hora, para aquela reunião, adorar o Deus vivo, o Deus santo, e pode conferir se minha vida não bate com aquilo que eu vou fazer. Por isso que Deus recebe mais glória. Esse é o estilo de culto, só lhe deu glória. E eu concluo fazendo algumas aplicações, irmãos. Primeiro, se você cultua a Deus segundo a liturgia não recomendada, mas o faz por ignorância, então duas coisas acontecem. Primeira, a igreja causa náuseas a Deus. Deus não aceita o culto porque é ignorante. Não, ele não aceita. Ele disse isso claramente em Isaías capítulo 1. Estou cansado, parem. Segunda coisa, Deus manda a instrução para que a igreja se corrija, caso ela tenha boa fé. Por isso eu digo, pastores, presidentes, ministros do culto, aqui presentes, corram, apressem-se, reformem o culto, adequem a liturgia do culto ao Novo Testamento. Cabe com as invenções humanas, as invenções que já existiram no culto quando você chegou na igreja. Cabe com elas com urgência. De preferência que já no próximo domingo não tenha mais nenhuma. Esclareça a igreja sobre a importância suprema de reformar o culto. A reforma de Genebra começou com a reforma do culto. Você foi criado para cultuar a Deus. Se você cultua a Deus, tudo mais fica em segundo lugar. Se você não cultua a Deus, a sua vida nada vale. Chama os adoradores, ministros do culto, e lhes explique que as suas vidas precisam bater com a santidade de Deus. Lembre aos adoradores que Deus exige santidade naqueles que se aproximam dele. Lembre aos adoradores que Deus matou Nadab e Abiú, 2 sacerdotes levitas, filhos de Arão, porque eles ofereceram a Deus um culto segundo a liturgia não recomendada. Deus os matou ali mesmo no altar, os fulminou mandando fogo do céu. Diga isso aos adoradores, para que eles temam e não queiram adorar a Deus do jeito que eles querem, não. Tem que ser do jeito que Deus quer. Segunda, se você é patrão crente e não registra seus funcionários, então passe a registrar. Se você não tiver condições, então se prepare para indenizá-los. Desfaça-se de algum bem para pagá-los. Do contrário, você está provando que não foi alcançado pela graça. Não está tendo sobre si a reabilitação da glória de Deus. Sua vida como patrão não é um só lhe deu glória. Terceira, se você é empregado,
mas fala mal do patrão, faz corpo mole no serviço, inventa atestado médico para faltar, fala mal dos colegas de trabalho, cria notas de despesa falsa para ser reembolsado quando faz uma viagem. Então que só lhe deu glória a esse que você está vivendo na sua empresa como empregado. Se você está ouvindo isso, está incomodado, então corrija-se. Mas se você está ouvindo isso, não está nem aí, você que faz isso, procure um novo nascimento. Quarta, marido, se você não dá atenção à sua esposa, se você fala mal da sua esposa, se você trata a sua esposa mal, aos gritos, com desrespeito, com desprezo, se você gasta seu dinheiro comprando boas roupas e não dá dinheiro para sua esposa comprar uma roupa elegante, decente, uma roupa bonita para que ela vá para a igreja, então você tem estado longe do estilo, do marido estilo só lhe deu glória. Você não tem sido marido para a glória de Deus. Esposa, se você não manifesta submissão ao seu marido, se você, pior, manda no seu marido, então você tem desprezado completamente a Escritura, desprezado o Senhor Jesus, desprezado a igreja, desprezado a fé. E a sua vida é vivida para a sua glória, para o seu glamour, para a glória do feminismo, e nunca para a glória de Deus. Filhos, se vocês mentem para os pais de vocês, vocês fazem coisas escondidas, se tratam mal os pais de vocês, respondendo com aspereza e desdém, então saibam que vocês estão na rota de colisão com a ira de Deus, que não vai hesitar em encurtar os dias de vocês aqui na terra. Vocês não são filhos no estilo só lhe deu glória. Cônjuges, se ao fechar a porta do leito conjugal, do quarto do leito conjugal, vocês adotam o estilo vale tudo, então se considerem cidadãos de Sodoma, nunca cidadãos do céu. E vocês não serão alistados como justos, segundo o pedido de Abraão a Deus. Pelo contrário, a vida conjugal de vocês enoja a Deus, o qual está na iminência de vomitar vocês. Então eu digo, corrijam-se enquanto é tempo, confessem o pecado, peçam perdão a Deus e adotem o estilo só lhe deu glória na vida íntima. Quinta, jovens da igreja, se o caráter de Cristo está sendo formado em vocês, então rompam com todo o padrão do mundo, no tocante às amizades, no tocante ao namoro, no tocante às escolhas culturais de livros, músicas, filmes que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Livros, músicas e filmes que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Rompam com tudo isso. Escolham seus cônjuges na base da oração e nunca segundo os padrões humanos. Os jovens do mundo abrem os olhos para escolher os pares, mas os jovens crentes fecham os olhos em oração. As moças do mundo sobem a saia, descem o cós, sobem a blusa, descem o decote, para seduzir o seu futuro cônjuge. A moça crente se veste com as vestimentas de Deus, fecha os olhos em oração. Deus manda, está no decreto. Se não mandar, é muito melhor para ela, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Seu cônjuge está no decreto ou não, mas o decreto é para o seu bem, você como filho de Deus. Sexta, crentes, pensem na presença do Senhor. Pensem no estilo só lhe deu glória. Deixem de maldar o próximo. Deixem de planejar, de arquitetar contra o próximo. Deixem de pensar em fazer mal ao próximo. Isso tudo são pensamentos que não são para a glória do Senhor, não. Tudo que é perfeito, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então pensem para a glória de Deus. Mas não somente pensem, confessem os pecados que isso é para a glória de Deus. Confessar os pecados é um ato que Deus diz, esse ato é para a minha glória, eu aprecio.
Mas não somente pensem para a glória de Deus, não somente confessem os pecados, que isso serve para a glória de Deus, mas também manifestem gratidão a Deus em todas as situações. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Esse vive e o estilo só lhe deu glória, Deus está dizendo. Salmo 50, versículo 23. Portanto, santifique seu pensamento. Abra seus lábios em confissão. Abra seus lábios em gratidão. Todo o processo de Deus visa recuperar a glória dele em você, que foi perdida desde a queda. A plenitude da glória só se dará no último dia. Mas você é obrigado a viver para a glória de Deus desde já, desde o seu novo nascimento. E custe o que custar, você vai viver para a glória dele. Todas as vezes que você desviar do caminho, você vai ser puxado por Deus. Com dor ou sem dor. Com situação boa ou com situação adversa. Vai ser puxado sim. Então facilite as coisas. Viva para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, depois de pregarmos a tua santa palavra, Senhor, depois de ouvirmos sobre esse assunto da tua glória, nós enxergamos, ó Deus, o quanto estamos distantes, o quanto temos atrapalhado, Senhor, obstaculado esse processo glorioso, grandioso, que só visa o nosso bem. Nós somos, ó Deus, quais crianças, somos, ó Deus, até quais irracionais, rejeitando aquilo que nos é bom, rejeitando as instruções da tua palavra que só servem para o nosso bem. Ó Deus, dá que possamos assumir os custos, ó Deus, e viver para a tua glória. Dá que possamos, ó Deus, assumir os prejuízos, não fazer conta de nada, contanto que a tua glória esteja sendo vista nas nossas vidas, como pais, como maridos, como esposas, como filhos, como casais, como crentes, como patrões, empregados. Ó Deus, dá que possamos manifestar essa tua glória em nós. Já chega, Senhor, de tomar os prejuízos da queda em Adão. Dá que tudo, Senhor, que Cristo conquistou para nós, possa ser uma realidade na nossa vida. Dá que possamos fazer votos a Ti, cumpri-los, ó Senhor, como diz o salmista. Dá que possamos assumir compromissos contigo e cumpri-los à risca, Senhor. Dá que possamos ser santos, amar a igreja, amar a oração, amar a comunhão, amar a escritura, amar o culto público. Que possamos ser submissos aos oficiais da igreja, que velam por nossas almas como quem tem que prestar conta, Senhor. Dá que possamos assumir esse estilo de vida. Só lhe deu glória, para honrar o teu nome, Senhor, e para o nosso próprio bem. Nós agradecemos, ó Deus, a porta que tu abriste para pregarmos a tua palavra. Clamamos a ti que tudo quanto foi exposto aqui nestes dias possa ser usado pelo teu Santo Espírito para fazer a diferença na vida dos ouvintes. E que eles possam, Senhor, meditar profundamente e iniciar reformas profundas nas suas vidas. Para que haja, Senhor, um avivamento nesta cidade, neste local. Uma cidade tão poluída moralmente, morta espiritualmente, que precisa ouvir a verdade para nascer de novo. Que essa igreja, ó Deus, seja usada. Que as igrejas que têm compromisso com a tua verdade sejam usadas para essa finalidade. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.